Boa noite, aqui quem fala é o Anderson, da Universidade Católica de Santos. E aqui é a Luana. E nós vamos falar sobre diplomacia cultural. Diplomacia cultural, definida numa visão liberal, que foi bem resumida por Joseph Nye, é basicamente uma diplomacia que utiliza de meios culturais. Estes meios que, assim como qualquer outros fatores no mundo pós-globalismo, tem fatores que entram e saem. E um país, ele tem essa necessidade de uma imagem nacional que ele possa retratar para o resto do mundo. Essa imagem que é, sim, como é que eu posso dizer? Que é justificada pelo povo a partir de uma memória coletiva. Esta memória que ajuda o país a definir quem ele é para si mesmo, assim como também para mostrar para o resto do mundo quem ele é. Isso tem diversos fatores econômicos de cooperação técnica, cooperação econômica em si, e isso ajuda a estabelecer, a publicar, a até mesmo fazer alianças com outros países baseado nos interesses e identidade do mesmo. Seguindo essa lógica, a diplomacia cultural no cinema é algo que pode ser notado desde o início. Eu não vou voltar tanto atrás, eu vou falar sobre, primeiramente, Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, se você quiser comentar em português. Quando o George Lucas fez Star Wars, ele usou um formato de jornada do herói, que é basicamente um formato onde ele consegue usar uma estrutura de história em que o herói começa como um ninguém. Esse ninguém, ele recebe esse chamado para a aventura, ele encontra com mentores, amigos, ele testemunha derrotas, ele testemunha vitórias, até eventualmente aprender uma certa lição, e a partir disso ele consegue atingir a vitória no final e depois ele volta para o mundo comum. Essa formatação de jornada permitiu com que Luke Skywalker se torne um personagem amado no cinema em geral, principalmente pelos fãs que até hoje se encontram discutindo isso na internet. A mensagem de Star Wars é uma mensagem que basicamente virou uma noção de certo e errado ocidental. No caso, aqui a felicidade não é atingida por egoísmo, ou então luxúria, ou ganância, como é notada, por exemplo, no Imperador Palpatine, que está todo se despedaçando, ou Darth Vader, que foi egoísta e basicamente perdeu todos os membros do corpo, e atualmente dá para perceber a dor de só andar dele naquela armadura. Pelo contrário, o Luke Skywalker, que fez diversos amigos, e quando ele atingiu sua vitória total, no final, a última vitória no sexto filme, nota-se como ele estava feliz, ele tinha amigos, ele tinha a honra de ter feito a coisa certa, de ter perdoado o pai, que inclusive só ficou feliz quando ele deixou todo esse egoísmo, toda essa fúria que ele sentia de lado e voltou para o lado bom da força. De fato, essa mensagem, que é bem simples na diplomacia cultural que é presenciada no Star Wars, é tão forte que quando saiu o 8º filme e o Luke estava aparentemente bem diferente, no início do filme, inclusive, tentando tirar a própria vida, muitos fãs eles iam na internet com muita fúria. Até mesmo o próprio autor que interpreta o Luke Skywalker, o Mark Hamill, ele não acreditava que esse era o Luke Skywalker. E é claro que também tem diversas outras mensagens que nós podemos notar em filmes, como, por exemplo, a Luana vai falar mais um para vocês. Para complementar, não podemos deixar de mencionar sobre o filme Avatar, de 2009, de Cameron James, que nesse filme ele fala sobre a união, entre aspas, dos humanos com os povos indígenas navis do planeta de Pandora. E essa relação desse filme, Avatar, com a paradiplomacia, ela pode ser vista de formas diferentes de grupos sociais.
que a gente vê como esses grupos sociais se interagem para alcançar, obviamente, seus objetivos específicos. No caso, os indígenas navis, o objetivo deles é proteger a natureza que eles mais se importam e que é uma natureza que eles se sentem em harmonia. Por outro lado, no filme, os humanos, com a sua exploração científica, somente pensam em seus interesses. E nesse filme fala sobre, obviamente, essa cooperação que obviamente se manifesta, obviamente, nas comunidades atuais que vemos. Um exemplo importante a gente pode ver que são os povos Yanomamis e na Amazônia, no qual eles lutam pela sua terra, porém garimpeiros eles invadem, obviamente, para poder obter esses recursos naturais. É claro que a gente não veio aqui só para falar sobre filme. De fato, com o desenvolvimento de tecnologias, nós podemos notar maneiras novas de contar histórias. É nesse contexto que nós notamos as histórias de jogos de videogame ganhando bastante popularidade. Em 2014, foi lançado um jogo chamado Metal Gear Solid V, ou 5 no caso, The Phantom Pain, e ele aborda um tema que, se você não vive no Oriente Médio, você acaba não se sentindo muito aproximado dele. De fato, ele não é muito abordado nas empresas jornalísticas, porque justamente não é algo que o pessoal do Ocidente vai notar muito. No caso, estou falando das empresas militares privadas, ou então EMP. As empresas militares privadas surgiram com um novo mercado de trabalho nesse mundo aqui, que em 2020, antes da guerra da Ucrânia, já se notava mais de 2 bilhões de dólares por ano e cresceu para 1,3 trilhões de dólares só em 2023. Esse tema é bem complicado, também porque no jogo, que aliás se passa durante a Guerra Fria, ele também acaba abordando a relação que as empresas militares privadas têm com o conceito que muitos historiadores definem como guerra de aproximação, que é basicamente o conceito que um país utiliza-se de um outro grupo para lutar contra algum outro país sem que ele seja ligado diretamente a isso. No caso, no jogo, nós notamos muitas consequências dessas empresas militares privadas, incluindo violência contra a criança, tortura, basicamente a busca de alvos civis e esse mercado foi sim considerado pela Rand Corporations como uma das maiores ameaças que tem no mundo atual, sendo mais de 40 milhões de vidas tiradas só por essas empresas em 2020. E no videogame, você assume justamente o papel de um líder de uma dessas empresas privadas. No caso, um suposto soldado lendário, e a interatividade é um dos fatores fortes de um jogo de videogame. E você pode tomar as próprias decisões como esse líder no jogo, que basicamente vão fazer você se sentir muito mais próximo do problema. Porque no jogo você pode ajudar essa guerra de aproximação, você pode decidir acabar com o mercado de guerra, você pode ir atrás de armas nucleares e desarmar o mundo de armas nucleares a partir disso. Você pode possuir uma arma nuclear e usar como dissolvente contra outros. Você pode fazer parte das aniquilações, você pode parar as aniquilações. Isso é basicamente a essência de diplomacia cultural, abordar esses problemas de uma maneira em que alguém comum vai conseguir se sentir próximo e entender esse problema. É isso, pessoal. Esse é o tema de hoje. Se você gostou, dê um like ou comente e nos siga no nosso canal. Se você gostou das nossas referências, pode verificar no link abaixo. Obrigado, gente. Até mais.